Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa série O que tem dentro da sua carteira, né? Abrindo a carteira com Luiz Barsi. Então, pai, novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso Que é convite isso. aqui. Vamos lá. Vamos lá, então a gente vai falar, pessoal, lembrando, né? Sempre os adendos, não é querendo fazer suspense, mas qual ação vocês acham que a gente vai falar hoje, que é a quarta colocada entre as maiores posições do Barsi? E aí, antes da gente falar sobre essa empresa, que inclusive eu dei a dica, que fez um IPO recentemente, tem menos de 6 anos, né, pai? Antes disso, eu queria fazer um adendo a vocês de que, a depender do momento em que você esteja assistindo esse vídeo, pode ser que esse ranking que a gente fez aqui tenha mudado, porque a gente fez por valor de mercado, então as cotações vão oscilando, então esse ranking também pode oscilar. E o segundo adendo é aqueles que vocês já estão cansados de saber, nada do que nós falarmos aqui se caracteriza como uma recomendação de compra ou de venda, justamente porque o Barça está dando a opinião sincera aqui dele, de uma carteira já consolidada, de uma pessoa com mais de 50 anos de experiência. Então, claro, é sempre bom ouvir o senhor, mas sempre fazendo aquele filtro e tentando adequar para ver se esse papel se encaixa na sua carteira ou não. Faça os seus estudos direitinho, tá bom? Então vamos a ela, pai. Caixa Seguridade é a quarta posição da sua carteira. E eu me recordo que quando a Caixa abriu capital, foi 2021, um ano de muita bonança, vamos dizer assim, né? Logo depois da pandemia, e muitas aberturas de capital, muitos IPOs, né? E eu me lembro da gente lendo o prospecto e pesquisando sobre a empresa, né? Para quem não sabe, pessoal, quando uma empresa vai abrir capital, claro, todo mundo enfeita a noiva, mas nos pareceu uma tese de investimento muito sólida porque não estavam inventando a roda, né? Estavam mais ou menos copiando não, né? Se inspirando, vamos dizer assim, no modelo que o Banco do Brasil também usa com a BB Seguridade, BB Seguridade. Né? Que é o modelo de bancassurance. Então, atipicamente, este foi o único IPO que nós entramos em 2021. Foi mais ou menos isso, né? O senhor lembra? Nessa época foi o que? A R$7? Nós entramos nesse e entramos também num outro também que hoje faz parte da carteira, não é isso? Que são empresas novas com perspectivas muito boas. Já a Caixa, ela se caracteriza por uma postura minha, não é? Eu sempre pleiteei bastante das empresas que eu passei a operar para que elas pagassem dividendo trimestral. Aquelas que optaram por pagar dividendo trimestral, a gente considera o seguinte: quem implanta e desenvolve uma política de dividendos trimestral é porque tem a segurança que vai dar lucro para pagar esse dividendo, tá certo? Então já é um princípio positivo. E a Caixa, ela pagava dividendo anual. Depois ela imediatamente passou a pagar dividendo semestral. Isso. E a Ato Contínuo também passou a pagar dividendo trimestral, porque talvez tenha examinado que o intervalo de distribuições para o acionista não pode ser tão longo como o que acontecia com a Caixa. Então ela se colocou numa posição também de vanguarda, né? no sentido de reduzir o intervalo de pagamentos. Então a Caixa Seguridade é uma empresa que, diferentemente das demais, ela só opera cheia. Por exemplo, logo que ela divulga o balanço, ela divulga o balanço trimestral, ela divulga o dividendo que ela vai pagar. Só que ela só vai pagar o dividendo quando tiver que revelar o resultado do trimestre subsequente. É isso? E ela tem essa dinâmica operacional e essa dinâmica de distribuição. Então, foi um dos fatores que me induziu, e me seduziu também, claro, a ter ações da Caixa. Mesmo porque a Caixa hoje ela ostenta uma atividade que, se você for analisar, talvez possa ser até melhor do que energia elétrica, tá certo? Energia elétrica,
você paga sem consumir. Seguro, você paga sem consumir e ainda torce para não acontecer o sinistro. Então, quer dizer, ela tem um elemento a mais, né? E realmente é uma empresa que tem praticamente assegurado o seu nível de atividade operacional, porque ela financia as construções e dentro desse financiamento de construções ela acaba conquistando o seguro dos compradores, não é isso? Então é um papel que eu interpreto ser um papel de jornada muito longa numa carteira, com a possibilidade de você ter sempre ingressos de dividendo trimestrais, não é isso? Que isso acaba te proporcionando a possibilidade de você, ao receber, comprar mais, né? Então, na realidade, uma carteira ela não se quantifica e não cresce exclusivamente pelo fato de você ter colocado recursos seus. Você utiliza recursos que você absorve, não é isso? Que você ganha, que você recebe e compra mais ações. É um processo simples, tá certo? Que muitos interpretam ser assim, dificultoso, mas não é. É um negócio simples. Basta que você tenha o quê? Disciplina suficiente para poder ampliar a sua carteira e paciência para que essa carteira venha trimestralmente sendo engordada, né? Com novos dividendos. Esses novos dividendos você compra mais ações e isso é uma dinâmica que se perpetua, tá certo? Então, só para explicar um pouco a dinâmica, né, pai? A gente estava falando lá no início que acabei comentando sobre essa estratégia do bancassurance, né? O senhor falou muito bem, a Caixa Seguridade, como o próprio nome sugere, ela é o braço de seguro, de seguridade do Banco Caixa, da Caixa. Da Caixa, das atividades da Caixa, das atividades da Caixa. A Caixa também, ela tem financiamento, ela financia a casa própria, ela financia edificações, não é isso? Ela promove o seguro de todas as casas lotéricas, tá certo? Então ela tem uma segurança em termos de receita razoavelmente garantida. Sim, tem negócios também como a BB Seguridade de acumulação, né, que é capitalização, previdência. Exatamente. Tem outras, só que talvez as outras atividades não sejam assim tão generosas como o seguro, não é? É verdade. Estão crescendo, né? E eu acho que foi uma das coisas que a gente viu de muito legal, que é, poxa, quem sabe aqui não esteja nascendo uma nova BB Seguridade. Não é questão de preço, não estamos insinuando aqui que a Caixa vai bater os 30 e pouco reais da BB Seguridade, né? Mas em termos de tese de investimento, nos pareceu muito sólido, né? Você aplicar a mesma estratégia, usar as sinergias do banco, né? Eu acredito que a Caixa vai ter um pouco de dificuldade, a Caixa Seguridade vai ter um pouco de dificuldade para alcançar o mesmo nível de cotação da BB Seguridade. Porquanto eles têm, assim, bases acionárias diferentes. A base acionária da Caixa é muito superior à da BB Seguridade, tá certo? Então, o rateio que você proporciona ao lucro, ele tem um rateio maior na Caixa de Seguridade e você tem um rateio menor na BB Seguridade. Mas o que acontece? O mercado ele nos ensina muita coisa. E uma das coisas importantes que o mercado nos ensinou é o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Então o que acontece? Se você for investir, um exemplo, na BB Seguridade, você vai pagar R$33 por uma ação. Com R$33 você compra 2 ações da Caixa Seguridade. Então, baseado nesse princípio, é muito mais interessante você ter a Caixa do que ter a BB Seguridade. E foi o que o senhor fez lá em 2022, né? Na época, além do que, existe uma perspectiva de valorização, é isso? Não digo que vai chegar no mesmo preço do BB Seguridade, absolutamente. Não é nenhuma afirmação nesse sentido. Porque, na verdade, a minha expectativa é que
o preço das ações caia e não suba, tá entendendo? Porque eu compro mais ações com o recurso que a gente tem. Mas, infelizmente, é inevitável que as ações tenham essa movimentação, essa oscilação de alta e baixa, é isso aí. Muito bom. Mas é uma perspectiva boa, e outra, é uma empresa estatal, que a gente não vê nenhuma perspectiva de um dia da manhã quebrar, enfim. Ela vai ter sempre o amparo e o manto protetor do Estado, não é isso? Tá certo? Eu não me recordo agora, mas este ano a Caixa chegou a fazer fez uma secundária de ações, né? Fez uma participou da oferta secundária? A Caixa, quando abriu o capital, ela o fez lastreada nos critérios do novo mercado, ou seja, os critérios do novo mercado têm determinados parâmetros a serem observados. E um deles é que tenha, no mínimo, 30% de free float. 20%. 20%. 20% de free float, exatamente. Aí acontece que a Caixa tinha uma quantidade menor do que 20%. Então, a Bolsa foi sistematicamente cutucando a Caixa no sentido de ela se adaptar a esse procedimento. E ela recentemente, aliás, foi esse ano que passou, ela acabou introduzindo no mercado através de oferta pública, não é isso? Secundária, né? Secundária, ela fez uma oferta e ela se adaptou a esse regime o regime das empresas de novo mercado exige. Então ela hoje está adaptada e tomara que ela prossiga desenvolvendo bem as suas atividades. Agora, recentemente mudou o presidente, não é isso? Cada vez que muda o presidente, sempre existe uma esperança nova, não é isso? Agora, para finalizar, Pai, Caixa Seguridade, o senhor falou sobre o aspecto, né, do cliente, enfim, quem estiver fazendo o seguro, ele adquire um direito que ele não quer usar de jeito nenhum, né? Mas tem uma outra vantagem também das empresas seguradoras, né? O Buffett também é um grande investidor de empresas de seguro e tudo mais, que é justamente a questão do floating, né? Pelo fato do cliente pagar primeiro antes de receber ou até nem receber o serviço pelo qual, né, ele pagou, não terá o benefício, não é isso? Mas eu esqueci o nome. Bom, enfim, paga para não querer usar, né? Depois eu coloco aqui na edição a palavra que está me faltando aqui, aqui a cabeça. Ele paga e torce para que o sinistro não ocorra. Sinistro, obrigada. E não haver a sinistralidade. Obrigada. Tem um outro fator também, que é o fato de ter um float, né? Essa grana que fica parada, vamos dizer assim, a empresa fica ali administrando. Então, quanto maior a taxa de juros, teoricamente, claro. também acelera o resultado. Beneficia essas empresas. Então, acaba sendo também um hedge interessante de carteira, né? Porque se a taxa de juros sobe, são setores defensivos que funcionam como esses pêndulos aí, né? Agora há que se comentar também um fator que não é tão novo no mercado, mas ele vem se consolidando e a cada momento ele é o maior contribuinte para a minha perspectiva, né? A minha dinâmica, que é a alocação. A alocação, hoje a gente verifica que muitas instituições operam vendidas, não é isso? E o fato delas operarem vendidas, não quero prognosticar nada errado nem nada ruim, mas dependendo do nível de investimento que a empresa é alvo, ela começa a desenvolver um critério não muito saudável para o mercado, né? Porque a maioria daqueles que operam vendidos, na razão direta que eles vendem e não conseguem pegar de volta, eles ficam com dificuldade de repor essas ações, tá certo? E a Caixa é uma delas, tá entendendo? Caixa, Auren, outros papéis que o pessoal locou muito, vendeu a descoberto e não está conseguindo repor. Tá certo? O que quer dizer que essa ideia aí que andou circulando, não é certeza, claro, foi uma entrevista,
o CEO, se não me engano, andou falando, né, que, pô, potencialmente podia fazer uma oferta. Eu acho que é um tiro no pé, né, aumentar a quantidade de ações. Não, isso daí vai ser ruim também para a Caixa, né? Se fizer, né, ainda não tem nada anunciado oficialmente. Não, isso aí é uma coisa que, como há pouco tempo atrás, a Caixa proporcionou um nível de investimentos muito alto, então o caixa dela deve ter, claro, baixado. E, consequentemente, ela sempre quer ter um caixa bom. E a segurança de que ela vai distribuir um bom dividendo está lastreada no seguinte tripé. Primeiro, que ela tem bom nível operacional. Segundo, ela gera bons resultados. E terceiro, ela paga o dividendo porque ela abastece a caixa da Caixa Banco, não é isso? Então, é um tripé aí bem estruturado, né? Maravilha, então, pai. Obrigada aí por ter respondido as perguntas e as dúvidas aí do pessoal, contado um pouquinho da sua história com a Caixa Seguridade. E agora, pessoal, eu vou deixar a dica para o nosso próximo vídeo, que é a terceira maior posição na carteira do Barsi. Não sei se vocês têm algum palpite, mas a dica é uma empresa de energia e talvez seja o ticker mais novo que o Barsi tenha aqui na carteira. Por mais que não seja a empresa mais nova, mas é o ticker mais novo. É, o ticker mais novo. Tá. E a esperança é a mais assim, acolhedora possível, não é isso? Expectativas. Expectativas, exatamente. É isso aí. Esperança de que a coisa prospere. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que eu acho oportuno falar em termos de perspectiva. Por exemplo, uma questão de uns 5, 6 anos passados, eu comecei a comprar ações de uma instituição financeira chamada Banco Mercantil, do Brasil. Então eu comprava 3,80, 3,70, enfim. Hoje está R$58. E eu não estou vendendo. Tem pessoas que falam, Marcelo, está R$58. Eu falo, bom, quem sabe ainda ela esteja barata, porque quem sabe ela vai a 80, tá entendendo? Vai saber, né? Então, se ela teve essa progressão fantástica, né? Então, não que eu me arrependa de não ter comprado mais, mas acontece que também não tinha mais papel na época para comprar, né? A verdade é essa. Então, a gente tem que aproveitar o momento que você vislumbra uma boa perspectiva de mercado numa determinada ação. Então, aí você tem que fortalecer a sua posição. E é o que eu fiz agora nessa posição. Então, pessoal, deixei a dica aqui, a gente teve que cortar o Barsi para a gente deixar para o próximo episódio. A dica é empresa de energia, ticker novo, mas a empresa não é tão nova assim. Obrigada e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vocês pediram e a gente atendeu finalmente nesta Black. Trouxemos o nosso carro-chave, o Jeito Barsi de Investir, o curso em que a gente transmite para vocês todo o conhecimento, não só do Barsi, mas também acumulado por nós nessas muitas décadas de bolsa. Então a gente vai deixar o link aqui para você entrar na lista de espera para a primeira vez que a gente faz o Jeito Barsi de Investir. Nem sei mais que turma é essa, mas vitalício para você e o JBI para sempre.